Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Artesp, a agência de transporte do estado de São Paulo, concluiu o processo licitatório, cujo objetivo é a contratação da prestação de serviços especializados de engenharia e apoio técnico às atividades de competência legal do DPL, da Diretoria de Procedimentos e Logística. Na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, a comissão de licitação publicou o resultado da análise do envelope número 3. Após aprovar a documentação, a comissão licitante, com base na análise das propostas técnicas e de preços, anunciou como vencedor do certame o consórcio Trail EHP Sondotécnica, formado pelas empresas Trail Infraestrutura, EHP Engenharia e Sondotécnica Engenharia de Solos. O consórcio será contratado para auxiliar na regulamentação, fiscalização do transporte coletivo e coibição do transporte não autorizado nas estradas paulistas. O resultado será homologado somente após decorrido o prazo de 5 dias para a apresentação de recursos. O único habilitado a prosseguir no certame, o consórcio Trail EHP Sondotécnica, ofertou o valor total de 19,7 milhões de reais. O valor é quase igual ao estimado pela Artesp em edital de 19,8 milhões de reais. Os ônibus municipais da capital paulista transportaram neste último dia 11 de fevereiro de 2024, domingo de carnaval, 2,9 milhões de passageiros, um recorde, de acordo com a prefeitura. O número representa crescimento de 58% em relação ao domingo de carnaval do ano de 2023, quando os ônibus municipais transportaram 1,84 milhão de passageiros. O resultado foi divulgado no último dia 12 pela Prefeitura de São Paulo e a SP Trans, que gerencia as linhas municipais. Ainda de acordo com a administração municipal, no primeiro mês de operação da tarifa zero, nos ônibus municipais aos domingos, os ônibus transportaram 16,2 milhões de usuários. A Prefeitura de Cascavel, no Paraná, convocou os moradores para participar de uma audiência pública sobre o futuro do transporte coletivo na cidade. O evento aconteceu nesta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, às 2 da tarde, no auditório da Prefeitura. Na audiência, foi apresentado o projeto de concessão comum com subsídio destinado à delegação do serviço de transporte coletivo de passageiros. Os presentes poderão colaborar com sugestões para melhorar o transporte na cidade. Uma consulta pública sobre o tema está em andamento. A comunidade pode colaborar até o dia 29 de fevereiro, bastando ir até a sede da Transitar, localizada na rua Erechim, 1436, no centro. A Prefeitura lançou uma nova licitação para o transporte público no fim de janeiro. A nova proposta define a divisão em 2 lotes, os lotes Norte e Sul, e será regida pelo critério de menor valor da tarifa de remuneração técnica por quilômetro. A Iveco, dona da marca Elias, informou nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, que venceu uma licitação de 125 milhões de euros, cerca de 663 milhões de reais, para fornecer 200 ônibus elétricos à rede de transportes metropolitanos, a RTM, operador de transportes públicos de Marselha, na França. A região tem planos de contar com 100% de ônibus elétricos na frota. Os ônibus modelos GX337 Elec Elias têm tecnologia para recarga de oportunidade, ou seja, para fazer recarga rápida das baterias em paradas nos terminais. As 35 primeiras unidades devem ser entregues até o final de 2024 e os demais veículos até 2027. A entrega dos ônibus é acompanhada por adaptações na infraestrutura para a recarga das baterias. Em 23 de maio, o site Diário do Transporte, por convite da Iveco, esteve na planta fabril da Iveco Elias, em Orthez, na França, e acompanhou todo o processo de produção e organização. A fábrica está numa área de 230 mil metros quadrados e só produz ônibus elétricos monoblocos. Chassi, propulsão e carroceria integram o mesmo bloco. Em nota, nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, a fabricante chinesa de ônibus elétricos BYD, que tem planta em Campinas, no interior paulista,
revelou que a nova rede de transporte da região metropolitana de Goiânia prevê a inclusão de 59 unidades do modelo de 23 metros de comprimento para o corredor BRT Leste-Oeste. Os primeiros coletivos foram apresentados oficialmente nesta quarta-feira, dia 14, e inicialmente a compra pelo governo de Goiás foi de 6 veículos cujo modelo foi denominado D11A. O D11A, primeiro superarticulado deste modelo no mundo, vai passar a circular no corredor BRT Leste-Oeste no sistema de transporte metropolitano de Goiânia. A princípio, foram adquiridos 6 ônibus do modelo D11A, mas o projeto prevê mais 59 veículos do mesmo tipo, segundo a nota. As carrocerias destes veículos são adquiridos são do modelo Torino Express da Marco Polo. No dia 10 de fevereiro, os ônibus iniciaram esta frota e estavam prontos. As empresas que compõem o Grupo Comporte estão investindo em novos ônibus com carroceria da Buscar. Desde o início de 2024, as empresas estão recebendo um novo lote de veículos. Os modelos buscados pelo grupo foram o VistaBus 345 e o VistaBus 365, ambos da família NB1. A empresa Expresso União, sediada em Minas Gerais, receberá 10 VistaBus 345 montados sobre o chassi Mercedes-Benz O500R. O modelo, que foi lançado pela Buscar recentemente, conta com 46 poltronas Class Super Pullman, além de apoio de braços e pés e tomadas USB. Outros 10 veículos, todos VistaBus 365 com chassi Mercedes-Benz O500RS, serão destinados à aviação Piracicabana. Outros 14 irão para a empresa Cruz. Os veículos têm 46 poltronas Class Leito Turismo, tomadas USB individuais, geladeira, ar-condicionado e porta-pacotes com luz de leitura. Dos 12 veículos montados sobre o chassi Mercedes-Benz O500RS DD 8x2, 4 foram destinados à aviação Piracicabana e Prata, 4 à aviação Nossa Senhora da Penha e outros 4 à Expresso União. Com 46 poltronas Class Leito Turismo no salão superior e 8 poltronas Cama Bus no salão inferior, o modelo dispõe de roteador Wi-Fi, monitores, gerenciador de áudio e vídeo, armários e geladeiras. Todos os assentos são revestidos com viscoelástico e possuem tomadas USB e encosto para braços, pernas e pés. Os ônibus também dispõem de ar-condicionado com dutos individuais no porta-pacotes e sanitário modular no salão superior. Destaque em conforto e tecnologia, a cabine do motorista do VistaBus DD possui câmbio automático ZF Traction, aparelho multimídia touchscreen, câmera de ré e sensor de estacionamento. Além dos modelos da família NB1 e Buscar VistaBus DD, o Grupo Comporte está investindo em outro modelo rodoviário, o Buscar VistaBus 400. A empresa de ônibus Princesa do Norte recebeu 4 unidades, outros 4 foram enviados à Expresso Maringá e à Expresso União, que adquiriu 16 veículos. Os ônibus possuem chassi Mercedes-Benz O500RSD e contam com câmbio automático ZF Traction. O modelo tem 44 poltronas Class Leito Turismo equipadas com tomadas USB e apoio de pernas, braços e pés. Sanitário, ar-condicionado, porta-pacotes com luz de leitura e geladeira no final do corredor completam os itens do VistaBus 400. A aviação Piracicabana está recebendo 9 unidades do Airbus FT, modelo destinado para viagens curtas e fretamento. Os veículos foram montados em chassi Mercedes-Benz OF1721 e possuem 47 poltronas Class Soft, com apoio de braços e pernas e tomadas USB. O Airbus FT conta com itinerário eletrônico, sensor de estacionamento e elevador para cadeirantes. A poltrona do motorista tem amortecedor pneumático, apoio de cabeça e cinto de segurança retrátil de 3 pontos. A Aviação Garcia Brasil Sul, empresa de ônibus do Paraná, vai poder continuar usando um guichê da Rodoferroviária de Curitiba, que é alvo de uma disputa judicial envolvendo a Nova Itapemirim Suzantu, companhia do ABC Paulista. A decisão, em segunda instância, do desembargador Azumanite, da primeira Câmara de Direito Reservado do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo. O despacho foi assinado em 8 de fevereiro de 2024 e foi publicado neste dia 14. A Nova Itapemirim Suzantu alegou que o guichê AG08A
estaria contemplado no contrato de arrendamento judicial das linhas e estruturas correspondentes às viações Itapemirim e Caiçara, que tiveram falência decretada em 21 de setembro de 2022. A mesma decisão da falência autorizou o arrendamento por 2 anos. A responsabilidade da gestão da rodoferroviária da Urbis, Urbanização de Curitiba S.A., autarquia da Prefeitura. O guichê AG08A foi transferido em meados de 2022 para a empresa Expresso Nordeste, ainda na gestão do empresário Sidney Piva de Jesus, que era proprietário da Itapemirim no momento da falência. A Expresso Nordeste, por sua vez, aí passou o espaço e, com intermediação da Urbis, o guichê foi para Garcia Brasil Sul. Na decisão, o desembargador citou que somente foram anulados por determinação judicial os atos da Transconsult, empresa que assumiu a gestão do Grupo Itapemirim durante o processo de recuperação judicial do Grupo Itapemirim antes da falência, o que exclui as ações tomadas por Sidney Piva. Em análise sumária, observa-se que a redução da área ocupada pela aviação Caiçara se deu através de termo de outorga de permissão de uso, assinado pelo então sócio de representante Sidney Piva de Jesus, em meados de 2022. Dessa forma, considerando que houve a declaração de nulidade apenas dos atos praticados pela empresa Transconsult e diante da ausência de prejuízo à recorrente, que possui espaço reservado da rodoviária de Curitiba para a comercialização de passagens, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Cabe novo recurso pela Nova Itapemirim Suzantur. A ANTT voltou a insistir na justiça para cancelar o arrendamento para a Nova Itapemirim Suzantur no ABC Paulista, das linhas de ônibus interestaduais que eram operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara, que tiveram falência decretada em 21 de setembro de 2022. A agência pede que o tema saia da Justiça de São Paulo, onde na maior parte das vezes a Nova Itapemirim Suzantur tem sido vitoriosa, e vá para o STJ, Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O processo na Justiça Paulista, que tinha sido encerrado em segunda instância em 26 de outubro de 2023, foi reaberto em 6 de dezembro de 2023, e o andamento foi trazido neste sábado, dia 17 de fevereiro. A administradora do processo da falência, a SM Partners, já se manifestou no processo em 6 de fevereiro e no dia 9 de fevereiro, o desembargador Azumanite da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP abriu oportunidade para o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestar. A insistência da ANTT ocorre mesmo após cerca de 50 das 132 linhas que estavam paradas já terem sido reativadas, e apesar de a Nova Itapemirim Suzantur ter comprado dezenas de ônibus, entre os quais em torno de 80 0 km e diversos usados, além de ter contratado mão de obra e montado garagens e equipamentos. Na decisão que declarou a falência do Grupo Itapemirim, na ocasião de Sidney Piva de Jesus, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais, atendeu o pedido da Suzantur e permitiu o arrendamento das linhas e estruturas, a empresa que, por sua vez, para os serviços, criou a companhia Viação Nova Itapemirim. Desde o início, a ANTT foi contra e recorreu contra a decisão. A agência do governo federal, após perder em instância máxima na Justiça de São Paulo em 6 de dezembro de 2023, por meio da AGU, Advocacia Geral da União, entrou com recurso especial e, com a assinatura do procurador federal Eduardo de Almeida Ferrari, pede que o processo seja analisado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de linhas interestaduais de competência federal. Em resumo, no recurso especial, a ANTT faz as mesmas alegações que foram negadas pela Justiça Paulista, entre as quais que não há previsão legal de que as linhas de ônibus sejam transferidas para outras empresas em caso de falência, porque não se tratam de bens privados, mas de autorizações públicas. A ANTT diz que a Justiça Paulista invadiu sua competência de gestora de transportes. Tal medida não possui previsão legislativa e, mais do que isso, contraria frontalmente as normas que disciplinam o serviço público de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, representando, ao fim e ao cabo, uma interferência indevida do Poder Judiciário na regulação do serviço público em questão, numa clara e indevida usurpação da competência da ANTT prevista na Lei nº 10.233/01.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, que a administração municipal vai assumir diretamente as linhas de ônibus que, segundo ele, foram abandonadas pelas empresas privadas. Para isso, de acordo com Eduardo Paes, o poder público realiza a compra de cerca de 150 ônibus. A declaração foi feita na sessão de reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal. De acordo com o prefeito, o principal foco é a Zona Oeste, considerada a mais problemática em relação à mobilidade. Em 2023, conseguimos restabelecer linhas de ônibus que tinham sumido da cidade, em especial na Zona Oeste, que é um pouco mais abandonada. Aumentamos cerca de 57% da oferta de ônibus para a região. Nós tomamos a decisão de, este ano, comprar mais 150 ônibus para que a gente possa cobrir buracos em que a rede concessionada de transporte não vem atendendo a população. Eles já foram adquiridos por meio de financiamento aprovado por essa Câmara Municipal, concluiu Eduardo Paes. O prefeito também citou os investimentos feitos no sistema de corredores de ônibus do BRT, cuja frota e operação são de responsabilidade da administração municipal. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. No Rio de Janeiro, um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da empresa Santo Antônio Transportes Niterói na tarde desta segunda-feira deixou um morto na estrada de Garanta, no bairro Viradouro, em Niterói. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação informa que foi acionada por volta de 5h35 da tarde e que outras 2 pessoas acabaram feridas. O nome da vítima fatal não foi informado, assim como o estado de saúde das pessoas feridas no acidente. Um ônibus escolar acabou incendiado no fim da tarde desta segunda-feira na cidade de Princesa, na região oeste de Santa Catarina, como informa o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, alguns passageiros que estavam no coletivo não se feriram. Os ocupantes tentaram conter as chamas, que se iniciou no interior do ônibus com o uso de extintores, porém o fogo consumiu completamente o veículo. Um acidente envolvendo um carro, um caminhão e um ônibus rodoviário da aviação Bassamar chamou a atenção no início da manhã desta terça-feira, na BR-267, entre as cidades de Bicas e Juiz de Fora. De acordo com informações preliminares, um carro bateu em um caminhão e, em seguida, acabou colidindo contra o coletivo. Apesar do susto, não houve feridos. O acidente ocorreu por volta de 6h10 da manhã nas proximidades do Paço da Pátria e deixou a frente do ônibus bastante danificada. A empresa precisou disponibilizar outro ônibus e os passageiros que saíram de São João Nepomucemo para Juiz de Fora seguiram viagem em segurança. Um passageiro acabou preso no início da manhã desta terça-feira após vandalizar um ônibus da aviação Nobel em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. O homem, que não teve a identidade revelada, causou confusão no terminal de Fazenda Rio Grande quando retornava para casa. De acordo com informações preliminares, o mesmo estaria embriagado e, ao longo da viagem, acabou caindo dentro do ônibus. Depois do incidente, ele passou a ameaçar o motorista e os demais passageiros a bordo quando retornava de Curitiba. Ao desembarcar na cidade de Fazenda Rio Grande, ele utilizou pedras para quebrar o para-brisa do ônibus. Agentes da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande da Polícia Militar acabaram acionados e prenderam o homem em flagrante. O homem foi encaminhado para a delegacia da região e segue detido. O sol intenso nesta última segunda-feira movimentou a estrada federal de Tinguá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e fez com que motoristas se desentendessem, gerando um caos no trânsito da região. Com pontes estreitas onde é possível passar um único veículo por vez, ônibus que operam as linhas municipais e intermunicipais apresentaram atrasos consideráveis nas viagens na véspera do carnaval. Em um vídeo que é divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que 2 coletivos do consórcio reserva do Tinguá quase batem em um trecho estreito. A Prefeitura de Nova Iguaçu não informou que ações está tomando para evitar que cenas como as vistas no último dia voltem a se repetir. Um ônibus rodoviário da Aviação Rápido Campinas acabou saindo da pista na altura do quilômetro 132 da rodovia estadual SP-147 na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. De acordo com a concessionária Artérias Intervias, que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta de 6h29 da manhã desta terça-feira, deixando 2 pessoas feridas. O coletivo seguia viagem no sentido oeste da rodovia Samuel de Castro Neves, quando o motorista perdeu o sentido e o controle da direção. O veículo saiu do
canteiro central, cruzou a pista no sentido contrário e parou no canteiro da lateral leste da rodovia. Das 8 pessoas a bordo, 6 não apresentaram ferimentos. A identidade do motorista e o estado de saúde do mesmo não foi informado. Um ônibus rodoviário da Viajei Gostei da agência de turismo acabou tombando na madrugada desta quarta-feira da BR-282, na região próxima do Parque da Saudade, na cidade de Lages, em Santa Catarina, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O coletivo saiu de Erechim e seguia viagem com destino a Itapema, no litoral catarinense. Das 39 pessoas a bordo, ao menos 15 apresentaram ferimentos. Ambulâncias do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento. Todos os feridos acabaram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Um menor de idade precisou ser conduzido até o Hospital Infantil Seara do Bem. O acidente teria ocorrido por volta de 1h35 da madrugada, quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e tombou em seguida. O resgate dos passageiros ocorreu pelo vidro traseiro do ônibus. Agentes da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. Um ônibus rodoviário da empresa Nossa Senhora da Penha acabou saindo da pista e por pouco não causou um acidente maior na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a concessionária CCR Rio-São Paulo, o acidente ocorreu por volta de 5h30 da manhã desta quarta-feira na altura do quilômetro 227. O ônibus fazia a linha Rio de Janeiro-São Paulo, quando saiu da pista e colidiu contra a proteção, parando no meio do canteiro central, tendo parte da lateral danificada. Não há informações sobre feridos. A CCR Rio-São Paulo informa que às 10h48 da manhã, o tráfego já havia sido normalizado. Um ônibus rodoviário da aviação Nossa Senhora do Amparo, que fazia a linha Castelo Recanto, em Itaipuaçu, em Maricá, acabou sequestrado na noite deste último sábado, dia 10, como informa o portal LSM. O sequestro ocorreu nas proximidades do Into, na zona portuária do Rio de Janeiro, por volta de 10h45 da noite, quando os bandidos, se passando por passageiros, embarcaram no coletivo em um ponto de ônibus da região. Ao subir no coletivo, os dois marginais anunciaram um assalto e, de forma bastante agressiva, determinaram que o motorista mudasse a rota. Os bandidos obrigaram o condutor a seguir viagem até a favela de Kelson, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Ao longo da viagem, os marginais roubaram todos os pertences dos passageiros e o dinheiro do caixa do coletivo, abandonando o ônibus na favela. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informa que o caso segue registrado na 22ª DP da Penha. Um ônibus urbano da empresa Expresso Coroado apresentou um problema mecânico e teve uma das rodas dianteiras quebrada. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, quando o coletivo seguia viagem pelo bairro Colônia Antônio Aleixo, em Manaus. A Prefeitura de Manaus não informa que medidas de fiscalização estará adotando para que se evite acidente como registrado nesta data. Os moradores de alguns bairros afirmam que muitos ônibus que operam as linhas municipais seguem apresentando problemas. Outra reclamação dos clientes é sobre os constantes atrasos em algumas linhas, principalmente nos finais de semana. Um micro-ônibus da Autoviação Palmares, que operava a linha 830 Campo Grande Serrinha, acabou pegando fogo na tarde desta quarta-feira na estrada do Pedregoso, próximo ao trevo de Guandu do Sapé, no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nas imagens que circulam nas principais redes sociais é possível ver o coletivo consumido pelas chamas. Não há informações sobre feridos. A causa do incidente segue analisada, como informa as autoridades. Um ônibus urbano da empresa Ação Transportes e Turismo acabou perdendo uma das rodas dianteiras no início da noite deste último domingo, dia 11, quando seguia viagem na rua José Jacob Secler, no bairro Jardim Praia Grande, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. O coletivo para em seguida e a roda invade uma das residências. Apesar do susto, não houve feridos. A prefeitura da cidade informa que não foi comunicada a ocorrência e que a diretoria municipal de serviços de trânsito realiza fiscalizações periódicas na frota de ônibus da empresa Ação Transportes. A empresa de ônibus é a responsável pelo transporte público desde fevereiro de 2019. A Ação Transportes não se manifestou sobre a ocorrência. Um ônibus urbano da Aviação Verde Vale acabou pegando fogo por volta de 8h30 da manhã desta quinta-feira, quando circulava na rua Frei Godofredo, no bairro Santa Terezinha, em Gaspar. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência.
O incêndio acabou controlado pelo motorista e populares com o uso de extintores. A linha em que o ônibus circulava no momento da ocorrência não foi informada. Não houve feridos e o coletivo já foi retirado do local e encaminhado para a garagem de ônibus da empresa. Um ônibus escolar no interior do Ceará acabou sofrendo um acidente na tarde desta quinta-feira, quando seguia pela rodovia estadual CE 257. O acidente ocorreu no trecho do distrito Serrana de Matriz de São Gonçalo e chamou a atenção de quem passava pela região. A prefeitura de Ipueira informa que apenas o motorista estava no coletivo no momento do acidente e que o mesmo segue bem. A administração municipal afirma que o ônibus passou por uma recente manutenção. A guerra civil não declarada no Rio de Janeiro acabou com o registro de um ônibus incendiado na madrugada desta sexta-feira, dia 16, no bairro de Costa Barros, na zona norte do Rio. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informa que mantém o patrulhamento na região reforçado. Durante a madrugada, moradores registraram uma intensa troca de tiros. Segundo dados de uma plataforma de dados sobre a violência, o confronto durou cerca de 4 horas. Segundo moradores, traficantes do Complexo do Chapadão invadiram o Complexo da Pedreira em uma guerra entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro. O coletivo foi atacado e destruído pelo fogo na Avenida Pastor Martin Luther King, que precisou ser interditada. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. Não há informações sobre feridos. Um ônibus da empresa Pontual Transportes acabou perdendo o freio e colidiu contra um estabelecimento comercial na Avenida Itália, no bairro Lava Pés, em Botucatu, na manhã desta sexta-feira. De acordo com informações de moradores, o coletivo seguia parado e perdeu o freio, batendo em um mercado local. A causa do acidente segue analisada. Um homem identificado como José Alencar Silva, de 57 anos, acabou morrendo atropelado por um ônibus escolar na Avenida Padre Lourenço de Costa Moreira. A Polícia Militar de Minas Gerais informa que o acidente teria ocorrido por volta de 6 da tarde. O coletivo seguia transportando estudantes de Vancelau Brás. A causa do acidente segue analisada, como informam as autoridades. Um homem que não teve sua identidade revelada acabou quebrando a janela de um ônibus municipal que fazia a linha 436 Linhares, na tarde desta última quinta-feira, quando o coletivo seguia viagem pela rua Diva Garcia. O fato ocorreu quando a chuva atingia a região e, ao passar pela rua, o homem, utilizando uma enxada, atingiu a janela, quebrando a janela do coletivo. A empresa informa que o motorista seguia atravessando uma área alagada em velocidade reduzida. Um grave acidente envolvendo um ônibus da Beltour e uma van acabou deixando 2 pessoas mortas no início da manhã desta sexta-feira na rua Senador Camará, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Centro de Operações Rio, a rua do acidente precisou ser interditada na altura da Rua do Império. Agentes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal atenderam a ocorrência. A frente do ônibus ficou danificada, bem como a van. Os mortos eram passageiros da van. O acidente ocorreu perto do Hospital Pedro II. A causa do acidente segue sendo analisada, como informa as autoridades. Um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus urbano acabou deixando uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira na Via Expressa de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta acabou preso às ferragens e já foi resgatado. O mesmo foi encaminhado para um hospital da região. A Prefeitura de Contagem informou que a via ficou interditada no sentido BH. No Paraná, um casamento realizado em Maringá chamou a atenção por ter a presença de um ônibus rodoviário da empresa Expresso Maringá, como forma de lembrar como o casal se conheceu durante uma viagem rodoviária. A empresa decidiu participar desse momento dos clientes Eduarda Moraes e Natan, que se conheceram nas 2 últimas poltronas durante viagem para Maringá. Durante a cerimônia, a surpresa dos noivos ao ver o coletivo que viajaram e se conheceram após conseguiram as 2 últimas passagens naquela noite, a viagem chamou a atenção dos convidados. O coletivo foi o mesmo veículo escalado no dia da última viagem do casal, de acordo com o celebrante Rodrigo Rosalino Dias. Ambos não desconfiaram da presença do ônibus e ficaram surpresos e alegres ao ver o ônibus que deu início ao novo relacionamento. Os ônibus que operam as linhas municipais em Barueri
seguem sofrendo com ações de atos de vandalismo e passam a circular em alguns momentos sem placa. Na manhã dessa segunda-feira, mais um coletivo acabou visto circulando pela cidade sem uma das placas de identificação. A prática de rabeira, quando jovens e adolescentes pegam carona na traseira dos ônibus, faz com que os mesmos arranquem as placas dos coletivos. A empresa Benfica Barueri Transportes e Turismo, que é responsável pelo transporte em Barueri, afirma que realiza campanha contra a prática de vandalismo no transporte. De acordo com a empresa, os ônibus deixam a garagem com as placas, porém os atos de vandalismo seguem em alta na cidade. A prefeitura da cidade não informa que atitudes estará adotando para evitar que a prática recorrente vire uma rotina em Barueri. A aviação Alvorada, que opera o trecho intermunicipal Vitória-Guarapari, segue apostando no alto serviço Comfort da empresa e está escalando seus ônibus Marco Polo Ideale e Mercedes-Benz OF 1721L. Os coletivos que operam o trecho de hora em hora costumam ter alta demanda de passageiros nesta época do ano. Os ônibus equipados com ar-condicionado e poltronas no estilo executiva. Os novos ônibus Marco Polo Paradiso G8800DD da Autoaviação 1001, com chassi Euro 6, estão sendo considerados mais barulhentos em relação aos ônibus Buscar Vistabus DD 8x2 e Euro 5. O carro de prefixo RJ108611 acabou escalado nos últimos dias no trecho Arraial do Cabo a Rio, via Niterói, e alguns clientes relataram essa diferença. Vale lembrar que a comparação é em relação aos ônibus Buscar com 52 poltronas no segundo andar e 16 no primeiro piso que já operam no mesmo trecho. Apesar do incômodo do barulho em relação a outro modelo de ônibus usado pela empresa, o conforto e o cheiro de novo compensou a viagem. Na última semana, um ônibus do mesmo modelo foi visto quebrado na rodovia Presidente Dutra, na cidade de Resende, no sul fluminense. A causa da pane não foi conhecida. A partir deste sábado, dia 17 de fevereiro, a empresa Transportes Fátima assume o transporte intermunicipal que liga a cidade de Nova Santa Rita a municípios vizinhos na região metropolitana de Porto Alegre. A companhia entra no lugar da Via Nova STI, que atuava há cerca de 20 anos na cidade. Entre as ligações atendidas estão para Canoas e Porto Alegre. Por um período de 15 dias, haverá transição no sistema de bilhetagem eletrônica. Os créditos já comprados vão ser aceitos neste prazo, enquanto a Fátima implanta postos de venda no novo sistema. A Fátima Transportes participou de um procedimento de chamamento público aberto pela Metroplan, gerenciadora do governo do Rio Grande do Sul. Também respondeu ao chamamento público a empresa Transcal, mas o órgão entendeu que a proposta da Fátima trazia mais vantagens. A Fátima ofereceu ligações e a Transcal levaria os passageiros somente até 2 estações, de onde seria necessário pegar um ônibus municipal para seguir viagem, o que obrigaria o pagamento de 2 passagens por sentido. A empresa Fátima Transporte já atua em ligações intermunicipais no Rio Grande do Sul, como Porto Alegre a São Leopoldo, Montenegro, Triunfo, General Câmara, São Jerônimo, Mariante, Bom Retiro do Sul, Estrela, Paverama, Tabaí, Morro Azul. Nesta sexta-feira, de 16 de fevereiro, o Distrito Federal recebeu 36 novos ônibus que integrarão a frota da Área 2 no sistema de transporte público coletivo. Os veículos fazem parte de um pacote de 195 ônibus adquiridos pela Aviação Pioneira. Dos 36 veículos, 20 são do tipo padrão BRT e outros 16 do super padrão. Todos são equipados com tecnologia Euro 6, que emite 80% menos gases poluentes e 50% menos partículas no ar. Com isso, serão reforçados os atendimentos nas regiões de Santa Maria, Paranoá e Itapuã. São veículos com circuito de imagem interna, validadores V6, GPS interligado 24 horas por dia e um sistema de captação de energia que mantém o sistema elétrico do veículo e alimenta as baterias até mesmo quando o ônibus estiver parado nos intervalos das viagens ou nas garagens, explicou o gerente operacional da Aviação Pioneira, Enver Soares.
A administração pública reforça que antes dos ônibus entrarem em operação passarão por vistorias, emplacamento, documentação, instalação dos validadores nas catracas e registro no sistema da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Também nesta sexta-feira, a Prefeitura de Vitória da Conquista apresentou a nova identidade visual dos veículos que integram o transporte rural. O layout deve ser aplicado em 130 ônibus do município. Tenho certeza de que todos gostaram. A gente sabe da dificuldade de cada um para conseguir padronizar, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Precisamos confiar que essa identidade vai trazer um reconhecimento para o sistema. E o sistema vai ter mais pessoas utilizando, porque o que é organizado e bonito traz uma vontade de participação, explicou a prefeita Sheila Lemos. A administração pública tem como próximo passo a implantação de bilhetagem eletrônica e sistema de GPS nos ônibus rurais, e principalmente a possibilidade de promover a integração entre o sistema rural e urbano. A melhoria fará com que os usuários que vêm da zona rural utilizem também os ônibus do sistema urbano, sem ter que pagar passagens por isso. E antes de finalizar, uma última notícia. A fabricante de carrocerias de ônibus elétricos integrais e de VLTs apresentou nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, o logotipo comemorativo de 75 anos de fundação, que serão completados no dia 6 de agosto, os 75 anos da Marco Polo. A ideia de arte gráfica é mostrar que a companhia mantém o foco em evolução e desenvolvimento, mas sem deixar de lado a tradição e suas características originais. Por isso, o número 75 é formado por linhas que lembram uma espécie de estrada já trilhada, mas que ainda precisa ser percorrida porque a viagem continua. Atualmente, a Marco Polo é a maior fabricante no setor do país e uma das poucas multinacionais brasileiras com plantas em diversos países, sendo também uma das mais raras empresas do segmento fabril de transporte público com capital aberto, ou seja, com ações negociadas em bolsas de valores. Em entrevista exclusiva no dia 5 de fevereiro, o diretor de operações comerciais da fabricante, Ricardo Portolã, falou em novidades para 2024. O executivo não quis adiantar quais seriam os lançamentos e também investimentos estratégicos, mas uma das expectativas do mercado é uma nova geração de urbanos. O modelo urbano Torino não tem uma mudança significativa há mais de 10 anos. Concorrentes da Marco Polo como a Caio já apresentaram versões renovadas dos urbanos, e pelos números da Fabus, a associação que representa as encarroçadoras, estão se dando bem. A Caio lançou a quinta geração do Apache VIP5 em 2 de julho de 2021. O Torino da atual geração foi lançado em 10 de dezembro de 2013. Uma reestilização do Marco Polo Torino, que foi uma simplificação do modelo, foi lançada em 11 de maio de 2017. Já a versão inicialmente se chamou Torino S. A letra S se referia a Soluzione. Mas no dia 6 de julho de 2018, o nome Torino S foi descontinuado, passando tudo a se chamar Torino, com o empresário de ônibus escolhendo a versão original ou a mais simples. Já a Mascarello, outra concorrente, também renovou seu urbano, o Gran Via. Os rodoviários G8 devem ampliar a participação no mercado, com a estimativa de crescimento ainda maior deste segmento em todo o país. As renovações de frota de ônibus rodoviários que operam linhas interestaduais para 2024 devem ganhar um ritmo maior e superar 35% a média dos anos anteriores. A estimativa é da ABRAT, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, que reúne as empresas regulares do setor. Isso sem contar os rodoviários intermunicipais e o fretamento, que também devem crescer. Apresentado oficialmente em 20 de julho de 2021, com a aviação Águia Branca do Espírito Santo a adquirir a primeira unidade comercial, a geração 8 da Marco Polo prometeu diversas inovações: faróis com maior alcance, carroceria mais leve e com nova aerodinâmica, novo tipo de reclinação de poltronas pneumática, acabamento que evita trepidações, dutos de ar-condicionado que não ocupam porta-pacotes, 4 centrais elétricas, plásticos com deformidade programada em vez de fibra de vidro, e estão entre as novidades que, segundo a empresa, provavam que a nova geração vai além
de mudanças estéticas. Os ônibus elétricos também são apostas para o ano dos 75 anos. O Active, modelo elétrico da marca, está sendo apresentado em diversas cidades que têm planos de eletrificação na frota de ônibus, até mesmo na capital paulista, onde o domínio é da Caio por causa do grupo empresarial que controla a fabricante e opera na cidade. A Marco Polo espera a participação. O modelo pode ser integral da Marco Polo ou encarroçar chassis de outras marcas. Outras carrocerias da marca também estão encarroçando chassis elétricos. É o caso, por exemplo, do Torino, apresentado para o sistema da Grande Goiânia, que equipa um chassi para 23 metros da chinesa BID, feito em Campinas. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima!